Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Chegamos hoje aí na segunda-feira, dando continuidade à nossa lição, essa lição, uma lição que eu considero, se não o maior, né? O maior não, mas um dos maiores ensinamentos de Cristo, ensinamento espiritual profundo demais, assim como é o capítulo 17, naquela oração que Cristo faz, né, ao Pai. Então, este ensinamento do capítulo 6 é um ensinamento de uma riqueza espiritual, assim, sem tamanho. E nós precisamos pedir a Deus luz dos altos céus, do Espírito de Deus, para entender esse discurso. Ele é tão forte, ele é tão profundo, que é o único discurso que, quando Jesus acaba de fazer, os seus próprios discípulos abandonam ele escandalizado, porque é algo de muita profundidade espiritual. E nós temos que ter um mínimo de discernimento para entender isso, a importância de entender esse discurso. Cristo chegou aí no clímax, ali do desafio, das afrontas dos fariseus, e ele precisava dizer aquilo naquele momento, né? Então, dando continuidade, né, ao que nós estudamos ontem, no domingo, quando Jesus disse claramente para eles que eles precisavam, né, os fariseus que estavam importunando Jesus, que eles só teriam vida, receberiam a vida verdadeira em si mesmos, se eles comessem a carne do Filho do Homem, né, e bebessem do seu sangue. Então, hoje, dando continuidade, nós lemos ontem o verso 53, capítulo 6, versículo 53. E hoje, na terceira pergunta, nós vamos ler o versículo seguinte, o versículo 54. E a pergunta diz assim: que outro item, além da carne, citou Jesus para escândalo dos judeus? Ele diz assim: todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Lembremos que no verso anterior, Jesus disse que se eles comessem a carne de Cristo, ou seja, se ele examinasse ele em carne humana, né? Porque carne na Bíblia só tem um tipo, carne humana, não tem dois tipos de carne. Se eles parassem para olhar para aquele homem em carne e enxergassem naquela carne o amor de Deus pela humanidade, se eles entendessem ali o tamanho do sacrifício que havia naquele ser humano ali, que era um ser divino, se esvaziou para vir como ser humano, se humilhando, descendo a nossa condição, a nossa terrível condição de trevas, de dor, de sofrimento, de morte, de cegueira, porque o homem pecador, carnal, foi longe demais da luz de Deus, da glória de Deus, né? E Jesus desceu a esse mais baixo nível, não o baixo nível de cometer o pecado como todos nós cometemos, isso ele não fez. Ele foi tentado como nós em tudo, né? Mas não pecou, como diz lá Hebreus capítulo 4, versículo 15. Descer até o nível onde nós estamos não significa dizer fazer o que nós fazemos, não é mesmo? Isso é muito importante ser entendido. Se você é convidado para ir para uma festa, e nessa festa tem pessoas comendo comidas que não faz bem ao corpo, usando drogas que não faz bem ao corpo, você não é obrigado a estar naquele ambiente e usar do mesmo, né? Não é verdade isso? Não é obrigado a sentar numa mesa e comer de tudo que tem lá. Não é isso mesmo? Então Cristo veio, desceu ao lugar, experimentou a nossa condição, só não fez o que nós fazíamos. Importante entender isso. Isso é que a Bíblia ensina. Ele como nós, diz lá Hebreus 4,15, ele como um de nós foi tentado em tudo, mas sem pecado. Experimentou o que a carne, né, cobra de cada um de nós, ele experimentou tudo isso, mas não cedeu às vontades da carne, às pendências da carne. Pois bem, e então nesse texto aqui, no versículo 54, né, diz claramente, Cristo diz assim, olha, eu já tinha dito para vocês, se vocês comessem da minha carne, examinassem, né, a minha carne e bebesse do meu sangue, vocês teriam vida em si mesmos. Olha que coisa linda, né? Vida em si mesmo. Que poder, né?
Obviamente, Cristo, quando usa esse termo vida em si mesmo, ele está falando depois do retorno dele, depois em que os homens serão transformados num corpo incorruptível, né? Serão restaurados ao estado original do Adão perfeito, que não morria, que não tinha pecado ainda, que eles serão, aí terão vida em si mesmo, né? Não serão como Deus, mas terão vida em si mesmo. Assim como o Pai deu a Cristo ter a vida em si mesmo. E Cristo está dizendo isso aqui. Né? No verso anterior ele disse isso, e aqui ele está dizendo assim, olha, como é que vocês vão ter vida em si mesmo? Ele agora vai dizer quando isso vai acontecer. Ele diz, todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. No último dia, quando ele fala último dia para o problema do pecado na vida do santo, na vida da igreja, né? Quando ele retornar na nuvem dos céus, ele vai ressuscitar todos os justos, né? E ali os justos receberão vida para viver eternamente. Mas ele dá a condição. Quais são as condições? Primeiro, comer a carne dele. Estudar com toda a profundidade o Jesus Cristo, Filho do Homem. Tem que estudar e entender, porque toda a revelação do amor de Deus, do plano da redenção, para entender o que é o homem, como Deus age, o que Deus quer, a reconciliação, para entender a justificação, tem que olhar para o Filho do Homem, tem que examinar o Filho do Homem. Infelizmente, desde a Idade Média, que a igreja, a mãe, né, ela tem desviado o olhar das pessoas com seus discursos filosóficos, com a sua teleologia, mandando o povo olhar para o Filho Deus, para o Filho Divino. E Cristo sempre diz assim, olhe para o Filho humano, o que veio em carne, aquele que o anticristo continuará até o tempo do fim negando. Ele não veio em carne, ele era um Deus, ele era um ser divino. Ele não se esvaziou da sua divindade, ele veio como Deus, ele veio como ser divino. Então a Igreja Católica Romana da Idade Média, através dos seus doutores, né? Inclusive o mais ilustre deles, chamado Santo Agostinho, século XI e XII, esse daí foi longe demais. E aí as igrejas evangélicas, em sua maioria, têm bebido do que ele ensinou lá. Tem muita gente pregando o catecismo católico, sem nem parar para pensar na desgraça que está fazendo, em deixar de aprender o que o próprio Cristo está falando com a sua própria boca, para filosofar segundo as compreensões de Santo Agostinho, né? O pai, um dos pais da Igreja Católica, né? O mais brilhante dos doutores. Tem gente aí, inclusive, citando ele de boca cheia aí, né? Nas grandes igrejas, etc. Não sabe o tamanho do pecado que está cometendo, o tamanho da adulteração que estão fazendo diretamente na Bíblia, o próprio Cristo falando de forma direta, simples, e eles lá filosofando, não, Jesus estava errado. Jesus era um Deus aqui na Terra. Jesus pode ser chamado de Deus aqui na Terra. Não é um Deus não, agora é dois. Não. Né? Jesus era divino aqui na Terra, ele não foi tentado como a gente não. Né? Então esse negócio de que ele morreu, não é bem assim não, ele morreu parcialmente. Esse negócio de que ele não morreu a nossa morte, a morte dele foi diferente, logo ele não pagou o nosso preço, ele não foi tentado como a gente, foi tentado só a parte carnal dele, a parte divina não foi tentada, e aí começa as filosofias, né? Aí você pergunta simplesmente para essas pessoas, aonde está esse verso na Bíblia, que diz que ele era parcialmente divino, parcialmente humano? Aonde tem qualquer possibilidade na Bíblia de que haja um ser híbrido, metade e metade? Aonde? Um ser com duas naturezas. Aonde é que existe isso na Bíblia? Isso é contra tudo o que Deus é, a própria essência de Deus, né? E daí por diante. Então, quando Cristo diz com toda clareza que vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, existe muita informação espiritual por trás disso tudo, né? E nós devemos nos esforçar espiritualmente, pedir luz dos altos céus, se humilhar diante de Deus para entender essas verdades. Vamos dar continuidade, meus amados, vamos agora para a quarta pergunta. Seguindo ainda, Cristo agora pela terceira vez, ele continua insistindo, né? Na sua carne, no seu sangue, ele continua falando, e olha que Jesus Cristo,
ele não é de repetir, ele não é de insistir. Inclusive, quando ele ensina lá no grande Sermão da Montanha, né? Nós encontramos essa passagem lá no capítulo 6 de Mateus, nos primeiros versos, antes do versículo 20, eu não sei qual o verso exato, ele diz assim, e orando, né? E orando, não useis de vãs repetições. Então ele chama a repetição de vã. Ficar repetindo a mesma coisa, isso é vão, porque Deus não é surdo. Se você fala uma coisa, ele já entende. Na verdade, Deus, antes de você abrir a boca e pedir, ele já sabe o que é, né? Então, já sabe o que você necessita, já sabe o que você vai pedir, porque ele é onisciente. Ele sonda as mentes e os corações. Então, Jesus, ele não é muito de repetir. Quando ele repete alguma coisa, ele está dizendo para mim e para você, isso aqui é de muita, mas de muitíssima importância. Quando ele repete algo algumas vezes, coloque isso na sua cabeça, nunca esqueça disso. Todas as vezes que Jesus Cristo está falando e ele começa a repetir alguma coisa, ele está dizendo para mim, isso aqui é muito importante, eu estou repetindo que é para você não esquecer desse detalhe. Reflita mais nisso, se aprofunde mais nisso, né? Pois bem, ele pela terceira vez aqui vai continuar falando de carne e sangue. Então, na quarta pergunta diz assim, o que disse Cristo será a verdadeira comida espiritual mais forte? O que quis Cristo dizer com isso, né? Vamos ver. No capítulo 6, versículos 55 e 56 diz assim, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quais são as consequências espirituais de Jesus Cristo permanecer em mim? Quais são as consequências, as boas consequências espirituais de Cristo permanecer na minha mente por meio do seu Santo Espírito? Cristo se faz presente em mim, não que a pessoa de Cristo entre em mim, mas o Espírito dele vai habitar na minha mente, testificando com o meu espírito. E agora, o meu espírito vai dar ouvidos à voz de Cristo e ser guiada por esse espírito. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas 4:6, que porque nós nos tornamos filhos de Deus, Deus enviou às nossas mentes, aos nossos corações, o espírito do seu Filho. Então, quando Cristo diz, olha, eu preciso permanecer em vocês. E para que eu permaneça em vocês, se vocês querem permanecer em mim, continuar perseverantes comigo, andando no mesmo espírito que eu, é necessário que o meu espírito influencie o seu espírito para andar no bom caminho. Então vocês só vão permanecer em mim e eu permanecer em vocês com a seguinte condição. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí sim, a minha carne será a sua carne. O meu sangue será o seu sangue. Aí você vai dizer como o apóstolo Paulo disse, eu já não vivo mais, é Cristo agora que vive em mim. Olha que testemunho profundo Paulo estava dizendo. Jesus Cristo não toma ninguém possesso. Jesus Cristo não toma as rédeas da vida de ninguém e tira o livre-arbítrio e agora quem decide é ele. Não. O Espírito dele nos convence por meio de argumentos sábios, inteligentes, corretos, abrindo nossos olhos e fazendo enxergar o que realmente é verdade. E percebermos que antes estavam sendo enganados, drogados, né? Drogados, alucinados, né? Pelo verdadeiro vinho embriagador das falsas doutrinas que Satanás colocou lá em Babilônia, e Babilônia está no megafone, alienando a mente de muita gente. Quando ele diz, comam da minha carne, a minha carne é comida, ele está dizendo, sabe o que é o verdadeiro alimento? Estude a minha pessoa. Tem muita gente estudando aí o homem exterior. Tem muita gente que dedica 99% do seu tempo estudando, por exemplo,
os acessórios que o homem usa, os acessórios que a mulher usa, a veste exterior que o homem usa, a veste exterior que a mulher usa, o tempo todo pregando isso, né? O tempo todo falando sobre a saúde da carne, como se esta vida fosse a vida eterna. Isso tem uma importância? Claro que tem. Para você realizar a obra de Deus e viver aqui na terra, é importante você ter uma vida com a modéstia, né? Simples, vestir roupas decentes, saudáveis, né? Servir de alimento saudável, ter uma vida saudável. Tudo isso é recomendado. Isso é sabedoria no viver. Agora, dedicar 90% do seu tempo como um religioso cego, dedicado só a isso, e o estudo da pessoa de Jesus Cristo, ele na condição de homem, na condição de carne, e a profundidade desse conhecimento, onde é que está? Se é desse conhecimento que vem a salvação, que vem a compreensão de Deus, não é mesmo? Onde é que está? Não, nós não vamos estudar, não, vamos cegar a mente das pessoas para não estudar o Jesus Cristo em carne, o Jesus Cristo como homem, e vamos agora cegar, dizer às pessoas que olhem para Jesus Cristo como um ser divino, como um Deus aqui na terra. E vamos filosofar, vamos sair da Bíblia e vamos começar a usar aí escritos, né, da Idade Média, teorias inventadas lá, outras pessoas, vamos ler outras pessoas que foram influenciadas por essas teorias e tal. Porque nós não temos a capacidade de examinar a Bíblia por nós mesmos. A gente precisa que alguém esteja interpretando a Bíblia para a gente. Eu não concordo com Jesus quando Jesus diz lá aqui no livro de João 6,45, que todos serão ensinados por Deus. Não, eu não quero ser ensinado por Deus. Eu quero ser ensinado... Eu tenho medo de ler a Bíblia por mim mesmo e entender. Eu não quero ser ensinado por Deus. Eu quero ser ensinado pelo teórico tal, o pensador tal do século passado, né, dos séculos anteriores. Eu quero ser ensinado por essas pessoas. Já imaginou? Essa tem sido a mentalidade de muita gente que foi realmente aprisionado por essas tradições, esquecendo que Deus é quem ensina. Cristo falou, todos serão ensinados por Deus. Aí o sujeito que vai por esse caminho, ele está dizendo assim para Deus, né? Eu não quero ser ensinado por ti, eu quero ser ensinado pelos meus pensadores prediletos. É mais ou menos isso, né? Olha só que situação triste. Essa é a condição do homem. Pois bem, Cristo diz, sabe qual é a verdadeira bebida? O meu sangue. E o que é o sangue? O sangue é aquilo que está por dentro do homem. Você não vê o sangue. O sangue está por dentro. O sangue é algo que não fala do homem exterior. Fala do homem interior. Então, quando ele diz, beba do meu sangue, é como se ele estivesse dizendo para você, beba do meu espírito. Beba da água espiritual. Que coisa linda, não é? Quando ele diz, comam da minha carne, carne é algo que você pode ver também pelo lado exterior. Se você olhar para a pele de alguém, você está vendo a carne, é algo exterior, é algo que se vê. Comam da minha carne, ele está dizendo, vejam as minhas obras, vejam o meu exemplo, veja como eu fiz, estude, examine com profundidade o que eu fiz, as minhas obras, carne como vocês são carne. Estude isso. E também não se esqueça de beber do sangue, que é do meu espírito, que é aquilo que está do meu interior. Não vinculado, quando eu falo espírito, a gente está falando de todos o fruto do espírito, né? Está falando daquilo que molda o caráter do homem, que prepara o homem para a eternidade. Então, meus amados, que nós possamos dedicar tempo, oração, pedir ao Senhor a compreensão ainda mais profunda desta fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está chamando a nossa atenção para aquilo que vale a pena, para aquilo que é comida verdadeira. É a primeira comida que a gente tem que comer, se nutrir. Se nutrindo disso, aí as outras comidas ali, você pode até petiscar algum outro assunto, alguma outra coisa lá, que vai só fazer bem. Você vai compreender tudo. Mas se não tiver esse alimento nutricional mais necessário, o perfeito, aí as pessoas vão ver sempre desnutridas,
sempre mendigando resto de comida dos outros e não vai se alimentar para a vida eterna, para ter vida em si mesmo.